Oi, crianças. Eu vou gravar para vocês o que vocês irão fazer como lição de casa, tá bom? Que são duas partes do Mãos à Obra. Mas para isso, nós vamos aqui continuar a leitura da página 20, 28 aí, tá? Então, lá na página 28, vai falar sobre a organização do trabalho nas comunidades indígenas, quer dizer, como que era a divisão. Tanto os homens como mulheres, eles têm obrigações dentro de uma aldeia. Então, aqui vai falar, nessa parte aqui, que os homens, eles são responsáveis pelo quê? Pela fabricação de ferramentas, pela caça, ok? Pela segurança da comunidade. Já as mulheres, olha lá, as mulheres, elas são responsáveis pelo quê? Pela agricultura, elas vão plantar, elas vão colher os frutos, elas vão fabricar os objetos de cerâmica, elas vão preparar os alimentos, elas vão fabricar farinha e elas vão tecer também as redes, ok? Só que aqui no terceiro parágrafo está falando que em outras aldeias já não tem mais essa divisão. Por quê? Eles têm o quê? Todas as atividades, elas são o quê? Divididas igualmente entre os homens e as mulheres, ok? Já nessa parte aqui, vai falar sobre os indígenas e as novas tecnologias, tá? Os indígenas, eles fazem uso das novas tecnologias para quê? Com o fim de preservar a tradição deles, para eles poderem divulgar a cultura. Então, eles usam sites, blogs. A gente vê que no YouTube tem bastante informações, bastantes vídeos, né? Desses povos indígenas, tá? Então, eu vou deixar. Eles usam o drone também em aplicativos, né? Para poder divulgar a aldeia, igual a gente viu as fotos acima, certo? Olha lá, nós temos aqui uma imagem de um indígena fotografando os Jogos Mundiais dos povos indígenas. Eles também fazem jogos, tá? Lá no estado de Tocantins. Então, eu vou deixar para vocês um link para vocês poderem acessar esse filme, tá? Esse vídeo que fala sobre os índios, sobre esses jogos aí que eles fazem, tá? Aqui nós vamos conversar mais ação na próxima aula, tá bom? Eu quero saber de vocês, então vamos deixar. Vamos descobrir, eu também vou trazer as atividades, as pesquisas para que vocês possam produzir no material complementar. Então, o que vocês vão fazer? Mãos à obra. Vocês vão ver lá o que são as comunidades tradicionais. O que são as comunidades tradicionais? Então, vocês vão voltar lá na página 12. Opa! Lá na página 12, onde nós começamos a falar sobre essas comunidades, tá? Construindo conhecimento. Então, vocês vão ver lá, para responder o que são aí as comunidades tradicionais, vocês vão encontrar no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Aqui no terceiro parágrafo, vai falar sobre essas comunidades tradicionais. O que são? Elas são caracterizadas pelo modo de vida e a relação com o lugar onde eles vivem, ok? Certo? Então, vocês vão poder transcrever essa informação, tá? E podem continuar aí com aquilo que vocês já grifaram. Então, vai ser toda essa informação, que muitos desses saberes das comunidades tradicionais remete ao quê? Ao passado, né? Do grupo social ao qual eles pertenceram, ou seja, lá dos ancestrais, tá? Já na pergunta número 2 da página 30, está falando assim: por que os locais onde vivem são importantes para a sobrevivência das comunidades tradicionais? Volta lá na página 12. Está embaixo. Então, está aí, ó, falando sobre as comunidades também, ok? Por que elas são importantes, certo? Então, vai falar aqui, ó.
Outra característica importante é que, no número 2 aí, as comunidades tradicionais utilizam recursos naturais no território onde vivem a partir da relação com o meio ambiente e assim elas desenvolvem a sua própria cultura, tá bom? Então podem grifar essas informações, se tiver grifado, é só transcrever, tá bom? E aqui, vamos ver lá o número 3. Vocês vão identificar a influência cultural das comunidades que as comunidades caiçaras adquiriram dos povos indígenas, dos portugueses e dos africanos. Nós aprendemos sobre isso, certo? Lá na página 14. Opa! Na página 14 vai falar sobre isso, tá? Pode pegar aí a página 13, que vai falar, vai abranger mais a resposta, tá? Vai ser uma resposta mais completa. Então, sobre os indígenas aí, na letra A, certo? Então, grifem aí e transcrevam que como a pesca, a agricultura e a confecção de artesanato, tá? Tem forte influência da cultura indígena. Então, eles sofreram essas influências aí. Eles pescam, eles cultivam, eles fabricam, né, materiais aí com as mãos, né, que a gente fala que é o artesanato. Então, transcrevam essa informação e ainda dos indígenas, vocês vão completar aí. Olha lá. Vocês podem completar aqui. Que no local onde eles vivem, eles cultivam alimentos também, né, que eram pelos índios. O feijão, a mandioca, o milho, a cana-de-açúcar e o inhame, tá bom? Ok? Agora, na número 3, letra B, vai falar sobre os portugueses. E agora os portugueses? Sobre os portugueses, né? O que os portugueses trouxeram para cá? Olha lá na página 15. Eles trouxeram o quê? O fandango. O que é o fandango? É uma dança. É da cultura originária de Portugal. Então, ela foi trazida pelos colonizadores europeus, tá bom? Então, já grifa essa informação, tá? E sobre os africanos, nós vamos falar o quê? Sobre a congada. Olha lá. Que a congada, ela foi trazida ao Brasil pelos africanos, certo? Então, os africanos quem trouxeram? Pelos africanos escravizados, certo? Então, olha lá. É uma manifestação cultural presente em diversas regiões brasileiras, tá? Então, essas duas informações aí na letra C. Já na página 31, vocês vão identificar as características das manifestações culturais. Agora vocês vão ter que ler sobre a congada de novo e sobre o fandango, tá? E pintar o que é congada de verde, tá? Cada quadradinho. Se vocês tiverem dúvida, vocês marcam aqui um Vzinho, tá? Para verde e não sei se tá roxinho aí no livro de vocês, tá roxinho, né? E R para roxo. Depois que eu fizer a correção, aí vocês pintam com um lápis, tá? E também vão ler essas frases aqui, que vai falar sobre o Quilombo das Camélias, vão lá buscar a informação, vai falar sobre José Seixas, de Seixas Magalhães. Quem será que é ele? Será que ele fez isso mesmo? Se sim, verdadeiro, se não, F de falso. E vão falar, e aqui, sobre as camélias, né? O quilombo das camélias de novo. Então, voltem lá nessa parte, onde que está o quilombo das camélias? Está na página, vamos ver aqui, página 17. Então, vocês vão buscar as informações na página 17, tá? Onde começa ali, tá? Vai falar ali, ó, sobre o quilombo das camélias, tá?
Olha lá, José Seixas Magalhães. Então procurem ali, leiam a informação, grifem, transcrevam lá. Transcrevam não, marquem verdadeiro ou falso de acordo com o que vocês lerem aí, tá bom? São só essas duas páginas aí de atividades, ok? Que eu programei para hoje, tá bom? Página 30 e 31, certo? Então, eu vou me despedir de vocês, tá? E vou deixar o link sobre os relatos dos indígenas para vocês, tá? Beijo e até mais.